você ligado no canal Campeão, seja bem-vindo ao Arena Sport TV. E hoje estamos num local super importante, afinal de contas falamos ao vivo do Estádio Urbano Caldeira da Vila Belmiro. Nesse momento estamos descendo aqui os degraus até chegarmos ao vestiário da Vila Belmiro, exatamente aonde será feito hoje o Arena Sport TV. Estamos aqui com muito carinho, né? Afinal de contas, amanhã o Santos completa 100 anos. Esse Santos de tanta história, de tantos títulos, quantos craques passaram por aqui, né? Para citar apenas um, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Estamos no local sagrado, estamos aqui no vestiário. Daqui a pouquinho vamos contar muitas histórias desse Santos Futebol Clube que amanhã comemora 100 anos de muitas alegrias ao seu torcedor. O Arena Sport TV de hoje está no ar. Entusiasmo propio del momento culminante de la presencia en el estadio del equipo más querido del Brasil, el Santos. Quem dá bola é o Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Santos, sempre Santos, dentro ou fora do alçapão. Jogue o que jogar, és o leão do mar, salve o novo campeão. Muito bem, estamos de volta. Estamos no local super sagrado. Eu me sinto um privilegiado, porque eu nunca joguei absolutamente nada de futebol. E estou aqui no local sagrado, afinal de contas, o vestiário é um lugar sagrado para os jogadores. Rafael, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Acho que você passa muito mais tempo aqui nas concentrações do que em casa. Tudo bem, Rafael? Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Toreiro, você que tem uma ligação fantástica com esse time do Santos, você que é cineasta, você que é autor de livros maravilhosos contando a história do Santos, você que é jornalista, e eu vi alguma coisinha que você começou a se apaixonar pelo Santos, claro que você nasceu em Santos, mas o primeiro contato ao vivo com o Santos foi na despedida do Pelé, né, Toreiro? Tudo bem? Tudo bem, foi o primeiro jogo que eu vi assim ao vivo, né? Talvez o jogo mais triste da história do clube, mas pensa bem, se você já chega no dia mais triste, os outros vão ser melhores, então acabou dando certo. Edu Dracena, quando você nasceu lá em Dracena, interior de São Paulo, passando pelas peneiras, tantas dificuldades, você imaginava no ano do centenário do Santos, você ter a braçadeira de capitão, você ser o capitão desse time tão glorioso? Muito obrigado em recebê-lo aqui na sua casa. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Não imaginava nunca estava vivenciando um momento tão importante para o clube, que é o ano do seu centenário, um ano onde que o clube comemora todas as conquistas que teve ao longo dessa história. Então fico muito feliz, muito honrado de estar participando dessa história do Santos, e a gente espera fazer muitos capítulos e muitos títulos aí para que a gente possa contar mais para frente. Muito bem, com o Rafael, com o Toreiro, com o Edu Dracena, daqui a pouquinho outros convidados, vamos contar, é claro, muitos detalhes dessa história tão maravilhosa do Santos. Todo mundo sabe, né? O Pelé é o melhor jogador da história do Santos. E depois do Pelé, qual foi ou qual é o melhor jogador da história do Santos? Essa é a nossa enquete. Você pode participar através do sporttv.com/arena. Aí você vai vendo aí os jogadores que estão concorrendo, né? Qual é o melhor jogador do Santos após a era Pelé? Diego, Ganso, Giovani, Neymar ou Robinho? São as opções para você votar no sporttv.com/arena. Deixa eu começar com o Toreiro aqui. Toreiro, pós-Pelé. Neymar é um páreo duro ali, né? O Giovani foi sensacional, o Ganso é ótimo, o Robinho foi memorável, né? O Diego foi bem, mas acho que o Neymar tem um algo a mais, uma faísca especial mesmo, que faz ele ser o melhor da era pós-Pelé. Rafael teve o privilégio
de jogar com alguns craques dessa nova geração, tá jogando com o Neymar, com o Ganso, e aí? Cara, eu acho que são todos grandes jogadores, né? Jogadores diferenciados. Tive a oportunidade de trabalhar também com o Robinho, com o Giovani, que veio para cá em 2010 também. São jogadores diferentes, mas eu acho que o Neymar tá voando, tá bem demais, pela idade dele também. Creio que o Neymar é o melhor, mas todos são jogadores que fizeram muita história no clube. Edu Dracena, tirando você. Tirando eu e o Rafael aqui? Isso. Não, mas como o Rafa falou, acho que esses jogadores que foram citados têm a sua história, fizeram a sua história dentro do clube, conquistaram o carinho de todos, mas vou com todo mundo. O Neymar hoje é acima da média, com 19, 20 anos, está fazendo o que ele faz hoje no futebol, não é fácil. E só tem 20 anos, né? Imagina quando tiver com 23, 24 anos, com a experiência, com a maturidade que ele vem adquirindo. Então, meu voto vai no Neymar também. Você ligado no Arena Sport TV, você chegando agora, acompanhando aqui o Arena, hoje ao vivo, aqui no vestiário do Santos Futebol Clube, com o Rafael, com o Edu Dracena, também com o Toreiro, para a gente contar um pouco mais da história do Santos. Amanhã o Santos completa 100 anos. José Roberto Toreiro, um dos seus livros, vários livros que você tem, cita esse Santos Futebol Clube, o time dos deuses, o time dos sonhos. Você conseguiria escalar o time dos seus sonhos, o time que você viu jogar do Santos, o melhor Santos? Jogar? Que você viu jogar. Não vale o que eu sonhei, então. É. Então, puxa, aí o sonhado é mais fácil. Vendo Rodolfo Rodrigues, Carlos Alberto eu não vi no Santos, mas vi aqui a zaga Márcio Rossini, que eu adorava, assim, aquele cara grosso, mas né? Zagueiro. Vou botar o Edu Dracena para fazer uma média aqui, botar do lado, é muito Obrigado, mais alto obrigado. que eu, mas foi bem, tá, né? Acho que na pesquisa do UOL ele está como zagueiro também, está ganhando a vaga ali. E o Léo, que eu acho que é o melhor de todos os tempos mesmo. O melhor lateral esquerdo do Santos da história, eu acho que é o Léo. Foi o cara que mais ganhou títulos depois do Pelé, né? Aí Clodoaldo, Giovani e Pelé, que eu vi no último jogo, mas vi, né? Robinho, de centroavante, pegar um cara só para fazer uma coisa controversa, o Paulinho McLaren, que era meio grosso, mas fez muito gol, né? Ou o Guga, que fazia muito gol no Corinthians. Acho que é mais divertido o Guga, que fez uns 80 gols e tal. E o Neymar. Aí fica Robinho, Guga e Neymar. Fica bonitinho. Você cita o livro Um Time dos Céus, né? E agora, o time dos sonhos. Aí vale todo mundo. Então aí é Gilmar, que eu não vi jogar, não faço ideia, claro, né, como que ele era na verdade. Mas a fama faz você imaginar um cara elegante, que dá saltos elásticos, seguríssimo e tal, que até toma frango com classe, né? Aí Carlos Alberto, Mauro Ramos Delgado e Léo. Zito, Giovani, Pelé, Neymar para a direita, porque na esquerda é o Pepe, e o Coutinho de centroavante, que eu acho que era o cara quase tão bom quanto o Pelé. Ô Rafael, Santos é uma cidade privilegiada, né? Eu morei aqui em Santos durante 10 anos, eu cobri o Santos de 92 até 2004, 2005, e você vai correr na praia, você encontra com o campeão do mundo, você encontra com caras que jogaram ao lado do Pelé. Se bobear, você vai no restaurante aqui em Santos, está arriscado você encontrar um Pelé, um Pepe, assim, companhia limitada. E você está vivendo esse momento super especial do Santos que tem Neymar. Será que daqui a uns 30, 40 anos o pessoal vai falar, eu joguei com o Neymar? Creio que sim, eu acho que ele está fazendo diferença, né? Até então ele ter ficado no Brasil também foi uma coisa que, além do que ele está fazendo dentro de campo, ter tido essa escolha de ter ficado no Brasil, acho que valorizou ainda mais o trabalho dele. E aqui em Santos é maravilhoso morar, é um prazer jogar neste clube e com grandes jogadores e todos nós iremos dizer que jogamos com o Neymar, com o Robinho, que são jogadores diferentes e que fizeram história no clube, e a gente está buscando nosso espaço para fazer história também. Dos goleiros que você ouviu passar por aqui, quem mais histórias você ouviu falar? Cara, eu particularmente, eu só vi o Fábio Costa jogar, né? Eu não vi o Rodolfo Rodrigues, o Gilmar, mas com certeza são os dois que a gente mais ouve falar. Aquela sequência de defesa sensacionais do Rodolfo Rodrigues, que eu tive o prazer de conhecer. Tive o prazer também de fazer uma homenagem pro Gilmar, de entrar com uma camisa com os 80 anos, né? Eu acho que de história mesmo que eu ouvi os dois. Dracena, você faz parte da história do Santos, né? Eu me recordo que você estava no Fenerbahçe da Turquia, com contusão,
chegou ao Santos com muitas dúvidas, será que esse cara vai virar, não vai, ficou reserva, de repente virou titular, virou capitão, levantou a Taça Libertadores da América. A gente vai passear daqui a pouquinho aqui no Memorial das Conquistas, tem lá uma imagem sua, tem lá você pintado no muro do CT, enfim, você faz parte da história. E como é que é jogar nesse time que teve tantos craques e tantos capitães aí valorizados no mundo todo? Primeiro, é uma honra, uma satisfação muito grande de estar aqui hoje no Santos, jogando do lado de vários jogadores de muito talento, jogadores jovens como o Rafael, o próprio Neymar, né, vendo esses... Já estou com 30 anos, um pouquinho mais velho que eles, então daqui um pouco eu vou parar e eles vão continuar. Então vou ter o privilégio e a satisfação de falar que eu joguei, né, com esses jogadores, né? Então, sempre como você falou, saí lá de Dracena, cidade do interior, buscando o meu espaço, querendo ser um jogador profissional de futebol, e graças a Deus consegui isso com o apoio primeiro de Deus, né, que está dando saúde de estar aqui e fazendo o que eu mais gosto, e o apoio da minha família, né, e estar aqui hoje representando os jogadores como capitão do time é uma honra, muito feliz mesmo, né, não tenho palavras para descrever esse momento que estou vivendo hoje. Eu acredito que seja o melhor momento da minha carreira. E espero, né, continuar aí dando alegria para esses torcedores. Ô Toureiro, nós vamos até o Memorial das Conquistas agora. Antes eu coloquei na rede social qual é o melhor time do Santos que você viu jogar tal, e alguns brincaram colocando times do Santos que é melhor não lembrar aqui, que estamos vivendo o ano do centenário, né? E nós vivemos um momento antes do Memorial das Conquistas que o pessoal, os troféus da Vila Belmiro estão todos enferrujados, o Santos não ganha mais nada, porque realmente o Santos viveu um momento difícil até chegar a era Robinho e Companhia Limitada. Então nós vamos até o Memorial das Conquistas com o Felipe Diniz. Estamos aqui no vestiário do Santos, estamos aqui na Vila Belmiro, uma arena super especial. Amanhã a equipe do Santos comemora 100 anos e nós vamos agora no Memorial das Conquistas, porque com certeza absoluta você vai ver cada troféu espetacular. Tudo bem, Felipe Diniz? Tudo bem, Odinei Ribeiro, um abraço aí a todos os nossos convidados. E por sinal, eu estava dando uma olhada aqui no Memorial, todos eles têm uma pequena participação ou algumas participações maiores, mas todos eles, desde o Toureiro até o Edu, o Rafael, todos eles estão representados aqui neste Memorial. Que vou dizer uma coisa, para quem não conhece, mesmo os não santistas vão gostar de vir aqui, porque, queira ou não, é um templo do futebol. E para começar a mostrar um pouquinho, nada melhor do que começar ao lado desse cara aqui, né, Odinei? Dá uma olhadinha aqui, ó, uma escultura do Pelé, aqui com a camisa da seleção brasileira. E vamos mostrar aqui também, ó, primeiro de tudo, já vamos mostrar essa sessão toda dedicada ao Pelé. Vou pedir para o nosso cinegrafista Wilson mostrar esse pedaço aqui, ó. Desde lá de cima, Pelé bem novo, 15 anos, chegando ao Santos, para fazer uma história muito bonita com os pais, o seu Dondinho, aqui já com a camisa do Santos, o Pelé. Depois, aqui uma formatura do Pelé em 1974, ele ao lado do Emerson Leão, atual técnico do São Paulo, Pelé que se formou em Educação Física. E aqui já parte da história do Pelé, depois de consagrado, né? Fotos, capas de revistas, troféus e tudo mais. Vou pedir aqui para o Wilson mostrar também. Pelé foi reverenciado no mundo inteiro. Várias pessoas importantes no mundo, não só do esporte, mas da sociedade de uma maneira geral, falaram coisas interessantes sobre Pelé. Vamos começar por essa primeira, ó. Essa frase é de Ferenc Puskás, craque da Hungria, do Real Madrid. O maior jogador de futebol do mundo foi Di Stéfano. Eu me recuso a classificar Pelé como jogador. Ele está acima de tudo. Frase de Puskás. Aqui mais embaixo, por favor, Wilson. Lá vai Pelé com a bola que Deus lhe deu. Frase do saudoso Armando Nogueira, nosso companheiro, jornalista. Olha aqui, ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Ele disse o seguinte, quando encontrou o Pelé: muito prazer, sou o presidente dos Estados Unidos. Você não precisa se apresentar, porque Pelé, todo mundo sabe quem é. Em cima, olha, marcar 1000 gols como Pelé não é tão difícil. Marcar um gol como Pelé é... Frase do Carlos Drummond de Andrade. E tem uma muito interessante aqui, do Johan Cruyff, craque holandês, Copa de 74, tudo mais. Cruyff diz o seguinte: posso ser um novo Di Stéfano, mas não posso ser um novo Pelé. Ele é o único que ultrapassa os limites da lógica. E aqui embaixo, ó, vou mostrar aqui também, pedir aqui para o Wilson mostrar, olha, tem os registros do Pelé, tudo mais, fotos interessantes. Claro que tem um vídeo todo especial para o Pelé. Ou seja, Odinei,
tem muita coisa a respeito do rei do futebol, o maior craque da história do Santos, nesse memorial que está aberto para visitas hoje normalmente. Muito bem, daqui a pouquinho o Felipe Diniz volta trazendo mais detalhes. Rapaz, ao lado dessa dupla aqui, até eu que dou canelada jogaria muito, ó. Estão abraçados aqui, exatamente no vestiário da Vila Belmiro, simplesmente Pelé e José Macia. O Pepe, o toureiro Pepe sempre brinca dizendo o seguinte: eu sou o maior artilheiro do Santos, porque o Pelé é de outro mundo. Ele usa sempre essa saída, é um cara muito esperto, né? Faz piadas ótimas, tem histórias sensacionais, uma memória prodigiosa e tal. E essa é uma saída dele, mas é verdade, porque se você pensar nos outros times do Paulista, ninguém tem um artilheiro com mais de 400 gols, nem Palmeiras, nem Corinthians, nem São Paulo. E o Santos tem um cara com 400 gols. Né? Ô, Rafael, você já foi ao memorial? Você já passeou por lá? Tem luva sua lá? Tem a chuteira do título? O que tem seu lá, além das fotos? O curioso é que eu já fui lá no memorial na época que eu estava na categoria de base, né? E depois que eu subi profissional e que a gente conquistou esses títulos, eu nunca passei lá para ver, mas eu fico muito feliz de fazer parte deste grupo, deste clube que tem uma história enorme, e fazer parte disso é fantástico. Eu vou quebrar um pouco aqui o protocolo. Olha quem está chegando aqui, ó. Estamos invadindo a sua casa, Muricy. Fui lá até ver minha sala lá, para ver como é que tava lá, se tá tudo certo, pô. Tá tudo bem? Ninguém mexeu em nada aqui, Muricy. Tá sossegadinho aqui, ao lado dessas feras aqui, do toureiro. É um zagueiro que segura bem essa onda aí. Ô Muricy, quando eu cheguei aqui em Santos com o pessoal do Sport TV, quando chegamos ali em Eurico Mursa, eu falei assim, no ano 2000, eu trabalhava na TV Tribuna e eu vim aqui entrevistar o Muricy Ramalho, técnico da Portuguesa Santista, e ele pedalava uma bicicleta ergométrica que falhava a catraca toda hora. Era a época das vacas magras. E hoje o Muricy Ramalho está aqui como treinador desse time espetacular. E que privilégio, né, Muricy, dirigir o Santos num momento tão especial. Afinal de contas, amanhã é o centenário de um time que teve simplesmente Pelé. É verdade, tive esse prazer de trabalhar na Santista, só que né, a gente não tinha mínima condições assim de trabalho, como tem o Santos, mas eu acho que faz parte da vida de um técnico ou de um jogador, você começar nessas dificuldades para você aprender bastante. E hoje, graças a Deus, estou num grande clube e é uma honra participar nesse momento histórico, né, que é o centenário. Muricy, dirigir Neymar, dirigir Ganso, uma maravilha. Imagina dirigir esses dois aqui, ó. De um lado Pelé e do outro Pepe, Muricy. Pô, era demais, hein, meu? Tava feito o ataque, hein, meu? Põe o Neymar para a direita, põe o Pepe na esquerda, né? Pelé ali com o Neymar na frente, imaginou? O Edu de volante, né? Que o Edu é habilidoso também. Aí pronto, tava feito o negócio. Muricy, vamos fazer o seguinte, senta na sua casa ali, vai. Nós estamos invadindo a sua casa. Senta ali, vamos bater um papo com o Muricy Ramalho, esse técnico super importante. A gente estava falando aqui do memorial, Dracena, de repente chegou aqui o Muricy. Você já foi ao memorial? Depois da Libertadores, você chegou a ver a Taça Libertadores que você levantou lá no memorial? Sim, tive a oportunidade de ir, de ver lá o troféu. Infelizmente, só pode ficar um tempo, né, no clube, depois retorna, né, para a Conmebol. Mas é maravilhoso ver ali os troféus que o Santos conquistou. Acredito que não esteja todos ali, porque com certeza não caberia, né, por tudo que o Santos já conquistou. Mas é sensacional você entrar no memorial, a sensação de conquista, a sensação de vibração que tem aquele lugar. É um lugar descritível para nós jogadores e para a gente que está fazendo parte. Muricy, quando você estava do outro lado do canal, né? Para quem não sabe, aqui Santos dividido por canais, né? Quando você estava do outro lado do canal, ali na Eurico Mursa, você já vinha fazendo um trabalho interessante, depois você foi para o Náutico, brilhou do Internacional, São Paulo, enfim. Você imaginava ser o treinador do Santos na época do centenário e defendendo a Taça Libertadores? Eu imaginava porque eu sempre frequentei Santos, né? Muitos anos, você sabe disso. E eu tinha um amigo, né? Que é seu amigo também, Vicentão, né? Que era meu amigo, assim, de muitos anos. Ele sempre insistia que eu tinha que trabalhar no Santos, né? E era um sonho que ele achava que tinha que acontecer. E eu sempre estava com algum problema de contrato, né? E graças a Deus vinha acertar com o Santos. E, infelizmente o Vicentão se foi, né? E não deu tempo. Mas com certeza a gente sempre pensava, porque é um grande clube, a história que tem o Santos. E a gente estava aqui do lado, né? Pertinho, o Santista, né? Com certeza a gente pensava um dia trabalhar no Santos. Sem dúvida nenhuma, nesse momento tão especial, amanhã o Santos completando 100 anos de muita história. Toureiro,
Faça sua pergunta para o Muricy Ramalho, esse técnico tão importante. Muricy não ganhava Libertadores, né? Foi ganhar logo no Santos. Pois é, mas uma questão que o Muricy colocou esses dias em pauta, que é a concentração. O fim da concentração, que eu acho uma coisa muito interessante, né? São caras adultos, não precisam de tanta concentração e tal. E o começo da concentração aqui no Santos foi em 1931. O pessoal ia jogar com o Corinthians e foi se concentrar na Praia Grande. E perdeu de 5-2. Quer dizer, a concentração não traz mesmo, né? E como que está essa ideia de acabar com, ou diminuir a concentração? Ela tem andado assim? Eu acho que a gente tem que evoluir em algumas coisas, né? Nós, no começo do ano, nós chegamos à conclusão que nós temos que diminuir duas coisas importantes, né? Uma que é o número de contusões, que a gente diminuiu muito, porque ano passado a gente se machucou demais, né? Então a gente está administrando bem isso, às vezes tirando um jogador ou outro, a fisiologia entrando muito em contato para a gente saber como é que eles estão. E aconteceu, a gente está com muito poucas contusões, né? Em relação à consideração, a gente está diminuindo bastante. Foi uma conversa que eu tive com os jogadores, né? Porque eu acho que é muito chato. Eu praticamente moro no CT, né? Eu não sinto muito isso porque eu moro praticamente aí. Mas é duro a concentração, porque já estou há 30 anos nisso, não é fácil. É a pior coisa que tem no futebol é ficar preso, ficar muito tempo preso, né? E eu acho que nas fases de hoje, os jogadores são responsáveis, ganham para isso, são profissionais, e eles têm que ter essa responsabilidade, entendeu? Então, isso é uma coisa que nós estamos tendo essa conversa, estamos diminuindo bastante, né? Vai chegar um momento que a gente vai realmente... Isso vai depender deles, né? Nós conversamos, né? Futebol depende de uma coisa de uma divisão, né? De responsabilidade e, claro, e resultado, né? Não adianta, futebol tem que ter resultado para você fazer as coisas acontecer. Mas agora está dando resultado nesse sentido, os jogadores a gente percebe que estão melhores, assim, estão mais contentes, treinam melhor, entendeu? Então, isso está facilitando. E vai chegar esse dia que a gente vai realmente tirar totalmente, que a gente vai chegar no dia só para almoçar e ir para o jogo. Vai chegar esse dia. Vai depender dos jogadores. Eles têm que ter essa responsabilidade, porque o que não dá é você combinar alguma coisa com o jogador. Em todo clube que eu vou, eu faço isso. Se eu combinar alguma coisa com vocês, tem que ser dessa maneira que nós combinamos. Então, se a gente combinar de não concentrar e a gente começa a ouvir, o cara tá numa balada não sei onde, tá não sei onde, aí não dá certo, entendeu? Mas pelo time que nós temos, pelo grupo que nós temos, esse perfil de não concentração, eu acho que vai caber direitinho, porque é um time que é responsável nesses momentos. Ô Muricy, como você disse, depende da situação, né? Ontem no Arena, o jogador de vôlei Lucão, nós estamos aí na reta final da Superliga, inclusive hoje o Sport TV transmite o jogo entre Vôlei Futuro e Rio de Janeiro, o Vôlei Futuro enfrentando o Rio de Janeiro na primeira fase não foi muito bem, e o maior investimento da Superliga foi o Rio de Janeiro. Terminou a primeira fase, todos foram para a concentração em Saquarema, só pensaram no jogo, aí o Rio de Janeiro venceu a equipe do SESC, atual campeão da Superliga, e chega à reta final, ou seja, depende da ocasião para a concentração ou não, e é claro, depende também da evolução do jogador, né? É verdade, eu acho que depende muito, né? Eu acho que nesse caso, né, você falou, o investimento feito no Rio de Janeiro, eu acho que eles precisavam estar juntos naquela hora, mais para treinamento, né, para estar concentrado no que eles estão fazendo ali, né? Mas eu acho que um time como tem o Santos, né, os jogadores que tem, né, o clube que está dando essa estrutura, eu acho que é responsabilidade dos jogadores. E aqui em Santos, a casa dos jogadores é perto do CT, tudo é perto aqui. Então não tem por que eles ficarem presos. Nós fizemos uma pré-temporada esse ano, diferente de todo mundo, né? A gente treinava só 2 dias que nós ficamos presos. A gente treinava o dia todo e à noite eles iam para casa, entendeu? Porque acho que faz bem, pô, tá com o filho, né? Tá com a família, tá com a esposa, né? Sai um pouco dessa coisa, dessa rotina, porque o futebol parece fácil para muita gente, mas a rotina nossa ela é muito dura, cara. Ela é muito complicada, é muito treinamento, é muita viagem, é muita concentração. E a pior coisa para nós, eu sei, porque eu estou nisso há muitos anos, é ficar longe da família, né? Eu não criei meus 3 filhos, isso é o que mais me machuca, é isso, entendeu? E eu sei o que eles passam, então por isso que nós estamos diminuindo para eles ficarem mais com a família do que com a gente. Rafael, está de acordo com o professor? Daqui a pouquinho não temos mais concentração no Santos? Eu acho que é aquilo que ele disse, né? O importante são as vitórias. A gente sabe que a preparação para os jogos são importantes e nós temos nos preparado muito bem. É muito bom ficar com a família, que renova os ânimos, recarrega as baterias. E a gente sabe que enquanto está vencendo, enquanto as coisas estão dando certo, tem que continuar assim. Então cabe a nós, né, jogadores, temos a consciência, continuarmos trabalhando firme, com humildade e dentro de campo correspondendo para que
porque ele está querendo o nosso bem e o que ele está fazendo é para o nosso melhor, né? Então a gente tem que ser inteligente, aproveitarmos a família, ficarmos em casa e dentro de campo continuar jogando bem do jeito que a gente tem jogado e com muito trabalho. Edu Dracena, qual a sua opinião com relação à concentração? Você que é casado, é bom estar pertinho da esposa, dos filhos, né? É gostoso. Eu acho que, como o professor falou, o trabalho de confiança entre os jogadores e a comissão técnica e o treinador, eu acho que é tudo. E ele vem passando para nós a confiança e os jogadores também passando para ele a confiança de chegar nesse momento, de que diminuir nas concentrações. Eu acho que o jogador já começa a ter uma responsabilidade desde pequeno, né? Quando você começa a jogar futebol. Então tem que dar mais essa responsabilidade para o jogador, saber o momento certo. Eu acho que tudo nas nossas vidas tem um momento certo. O momento certo de sair, o momento certo de ficar com a esposa, o momento certo de vou me concentrar mais aqui nessa partida. Então esse elo entre o treinador e os jogadores é importante. O Muricy dá essa abertura de os jogadores conversar e passar essa confiança para ele. E com os resultados, como o Rafael e o Muricy falou, futebol é resultado, né? Daqui a pouco a gente está ganhando, está tudo bem. Aí começou a perder, aí daqui a pouco tem que concentrar, aquela coisa toda. Mas o mais importante é a sinceridade que os jogadores hoje do Santos têm com relação à comissão técnica. Hoje o Arena é especial, estamos aqui num lugar muito sagrado, estamos aqui no vestiário da Vila Belmiro. Hoje nós temos aqui as fotos dos jogadores atuais, mas também nós temos aqui, não sei se o Muricy está esperando esse homem, quem sabe um dia voltar a jogar, mas a gente tem aqui o armário do Pelé. Pois é, o armário do Pelé continua por aqui. O pessoal não usa aqui o armário do Pelé, fica bem guardadinho ali. Tem o autógrafo do rei do futebol, do Edson Arantes, do nascimento do Pelé. O Pelé vira e mexe está aqui, né? O Pelé também é muito amigo do Muricy. Muricy, o que significa o vestiário? Por que o vestiário ganha jogo? O vestiário ele é super importante porque é o momento de a gente estar realmente concentrado, né? Porque a gente está perto do jogo ou no intervalo, ele é fundamental, né? Por isso que, principalmente no intervalo e antes do jogo, eu não gosto de muita gente estranha no vestiário, entendeu? Porque é um lugar sagrado, é um lugar que os jogadores estão concentrados da maneira que eles costumam concentrar. Aqui no Santos eles gostam de ouvir música, né? Outros gostam de estar conversando, mas eles estão muito ligados no jogo. Que eu sei como é que eles são, entendeu? Eles põem a música ali, mas eles estão ligados no jogo. Então é um lugar sagrado que os jogadores têm que estar ali focado no jogo e a comissão técnica junto com eles, entendeu? Muita gente que é de fora do ambiente nosso e está ali, não vai ajudar, entendeu? Então em alguns lugares, principalmente no começo aqui no Santos, a gente teve que conversar um pouco em relação a isso, porque realmente tira um pouco o jogador da concentração que é necessária para entrar no campo. Ô Muricy, antes do Toureiro, todas as vezes que a gente vai narrar um jogo do Sport TV, os jogadores se reúnem no centro do gramado e geralmente o narrador fala assim, agora é o momento do jogador. Tivemos ali a preleção no hotel, tivemos a conversa na concentração, no vestiário. Tem a preleção no hotel, você faz a preleção no vestiário, o vestiário é só o momento do jogador, minutos antes de subir para o gramado? Não, só faço ou na concentração ou no hotel que a gente está, né? Aqui não, aqui já é o momento deles, né? É o momento de estar concentrado, porque a programação sempre é feita assim, né? A preleção ela é mais para lembrar o que nós fizemos no treinamento, entendeu? E mais para falar do qual o juiz, como é que é o juiz que vai apitar, o adversário, o momento que está o adversário, como é que ele joga, individualmente a gente fala de todos eles, mas é só uma lembrança, a minha pressão é muito rápida, né? Porque eu acho que a gente tem que dar informação aos jogadores e só isso, querer passar mais que isso, além de cansativo, não vai adiantar nada, entendeu? Então, no momento do vestiário, é o momento deles estarem ali concentrados só para jogar. Toureiro? Edu, como que é o Muricy? O Santos está perdendo de 1-0. Aí vieram aqui para o vestiário e tal. Como que é o Muricy? Assim, duro, tático, põe fogo moral, psicológico no time? Não, o Muricy, ele já está há muito tempo com isso, foi 30 e poucos anos, né, professor? Então ele sabe o momento certo de dar uma dura no jogador, no time, o que está fazendo, né? Mas o que a gente já, os anos que a gente está junto com o Muricy, ele conversa mais do que dá dura. Ele orienta mais no intervalo do que de repente dá xinga todo mundo. Mas porque
Ele conhece cada jogador, sabe a reação do jogador que pode ter. Entendeu? E ainda bem que a gente, dentro de campo, a gente também não está deixando ele nervoso. Às vezes a gente deixa, né? Mas às vezes, a maioria das vezes, ele procura orientar bastante a parte tática, o que a gente está fazendo, o que a gente tem que fazer dentro da partida. Às vezes ele passa esse jeitão assim, durão, essas coisas, mas não é nada disso, não. Porque a gente escuta coisas muito, Sim, né, nós jornalistas claro. de vestiário tem muito mito, né? Então tem o técnico que aquele dia não falou nada, todo mundo ficou ali, estava perdendo, ficou em silêncio, como se fosse uma bronca muda, assim, e o time voltou e foi bem, né? Mas acho que a pior coisa é a pessoa não falar. De repente pode falar alguma coisa assim, mas tem que falar, né? Pode ser naquele momento errado, na hora errada, mas pelo menos expressa o que você está sentindo. Eu acho que isso é válido, entendeu? Pode ser depois que você, cabeça fria, fala assim, pô, não podia ter falado isso, né? Pô, tal, mas chama a pessoa de lado e conversa. Mas eu, na minha opinião, acho que tem que falar, e o Muricy fala todo intervalo, antes de jogos. Você fez alguma coisa assim, muito diferente, assim, em algum intervalo? Você lembra alguma tática? Não, eu acho a mais recente, eu acho que foi agora em Porto Alegre, porque a gente não fez um bom primeiro tempo, a gente aceitou que o Internacional iria fazer, porque foi combinado, foi conversado na preleção, que eles iam pressionar a gente, iam marcar a gente forte, como fizeram, né? Pelos jogadores que eles estavam colocando em campo. Na época tinha 2 ou 3 desfalques, e eles iam pressionar, era a única chance deles contra a gente. E a gente aceitou isso, né? E no intervalo eu tinha uma mudança na cabeça, mas eu chamei só os mais interessados, né? Então eu chamei o Henrique, que ia pro lugar do Futiri, chamei o Juan, para dizer, Juan, você está indo muito no fundo do campo. Não era para cruzar, porque lá só tem o Bosch, que é pequeno, o Neymar, que é pequeno, é no chão sempre. Mas eu disse a ele que eu ia pôr o Allan Kardec, e essa bola tem que chegar na área. Teria que chegar, porque o Allan é bom cabeceador. Então, a gente aí trouxe o Ibis para volante, né? Porque o Ibis está jogando adiantado. Então a gente mudou taticamente, mas eu falei individualmente com esses 3 jogadores que a gente ia fazer isso. Então na hora da troca, o time já se acertou em campo e, cara, aí é mérito do jogador. O Juan pôs na cabeça do Allan, e o Allan, o forte dele realmente é o cabeceio, porque ele ataca muito a bola, e deu certo, né? Então a gente vai mexendo de acordo com que é o jogo, né? A gente tem uma maneira de jogar, às vezes muda a maneira de jogar de acordo com o que o adversário está fazendo também. Então, é um momento nosso do vestiário. É como o Edu falou, a gente tem hora para você pegar um pouco mais duro, porque o jogador está devagar, mas a maioria das vezes você tem que orientar, porque senão não adianta nada você também começar a gritar que não vai resolver nada. Muricy, já aconteceu de você mudar e falar, poxa, mudei errado? Porque... Já, várias vezes, né? Depois do jogo, né? É como vocês comentaristas, né? Os cara... Fica fácil, né? Fica fácil. Depois do jogo, pô, o cara fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Pô, eu também chego em casa e falo, pô, meu, você foi burro pra caramba, trocou o cara, não deu certo, né? Você toma muita cornetada da esposa, dos filhos? Não, minha esposa não vê jogo, né? Porque minha esposa é muito nervosa, nós estamos juntos há 32 anos, ela, no México, ela ia, de vez em quando, ver o jogo com a minha filha, né? Mas depois que eu comecei a ser treinador, ela nunca mais viu o jogo, sabe? Ela desliga, ou ela vai pro cinema, ou às vezes fica em casa no quarto fechado. Ela só acha que é gol do Santos quando os moleques começam a gritar lá na sala, entendeu? Aí ela vê que é gol, mas quando ela vê que tá muito silêncio, falou, a coisa tá feia hoje, entendeu? Então, mas é claro que eu chego em casa, né? Eu fico lá com a cabeça, agora que eu tô com a cabeça fria, tomando a minha cervejinha, vou ver o tempo lá, com certeza, fala, pô, o que eu fiz deu errado, né? Mas acontece isso, né? Igual agora, pois o Allan entrou, primeiro cruzamento, o Allan empata o jogo, mudou um pouco a maneira de jogar, né? Então, aí o narrador fala, aí tem o dedo do treinador. Aí tem o dedo do técnico, entendeu? Aí tem essas coisas, né, meu? Mas a gente tá acostumado, mas com certeza depois do jogo, quando você erra, você sabe isso, porque é só quando você põe em prática que você vê que vai dar, não tem como, não tem nada de bola de cristal. O que as pessoas têm que respeitar é que a gente está no dia a dia com eles, está no treinamento, então a gente procura acertar, né? Então, às vezes não dá certo, mas a maioria das vezes, se a gente olhar com carinho, dá certo. Ô Muricy, a gente tem uma imagem aqui muito legal de uma capela aqui no vestiário, você que foi técnico de tantos clubes no Brasil e também fora, essa importância também da religião, cada jogador tem a sua religião momentos antes do time entrar em campo, então numa decisão, a importância da fé no momento decisivo. Ela é importante, né? Desde que cada um pratique a sua fé e respeite, né, a fé do outro, entendeu?
eu não sou técnico que gosto, né, que uma pessoa vem trazer só uma maneira de ver a vida, a sua fé, entendeu? Então, a gente, aqui no Santos a gente se respeita muito nesse sentido, né? Aqui nós temos evangélico, temos católico, temos, né, de várias religiões, mas se respeita muito aqui as pessoas, entendeu? Nesse sentido, e a gente não tem problema nenhum, né, nesse sentido da fé, né? Eu, por exemplo, sou católico, faço minha reza. Sinceramente, quando eu vou lá pedir, eu não peço só assim para a gente ganhar, eu peço para a gente fazer um bom trabalho, porque do outro lado também tem outro que está pedindo lá. Ninguém se machucar. Né? Ninguém se machucar, que é o que mais nós sofremos no ano passado, foi contusões, muito, a gente sofreu demais, entendeu? E esse ano a gente está sofrendo pouco, porque também a gente está com mais atenção nisso, né? A gente ano passado jogou muito, a gente insistiu muito com alguns jogadores, até estourar o jogador, porque a gente estava no limite da Libertadores, era um título importantíssimo para a gente, entendeu? Então a gente utilizou demais alguns jogadores e a gente acabou prejudicando, sabe? Então esse ano a gente está realmente fazendo as coisas melhores. Então a gente pede realmente para fazer um bom trabalho, porque do outro lado também tem pessoas que são profissionais e também estão fazendo, estão pedindo também, né? Muricy, você fica um pouquinho mais com a gente? Fico, não tem problema. Muito bom, estamos aqui na casa do Muricy, do Edu Dracena, do Rafael, estamos aqui no vestiário da Vila Belmiro, estamos comemorando os 100 anos do Santos. Amanhã o Santos completa 100 anos, tem muita programação para você, torcedor do Santos, ligado no Sport TV. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais do Arena, hoje aqui no vestiário da Vila Belmiro, voltamos já. Estamos de volta ao vivo do vestiário Edson Arantes do Nascimento Pelé. Afinal de contas, o Arena hoje é especial. Amanhã o Santos completa 100 anos de muita história. Já que estamos no vestiário Edson Arantes do Nascimento Pelé, vamos para a nossa enquete. Você pode participar através do sporttv.com/arena. Também já vou fazer essa pergunta para o Muricy na sequência. Será que ele vai responder? Qual foi o melhor jogador pós-Pelé? O Robinho está liderando com 40%, hein? Neymar 38%, Ganso 15%, Giovani 5% e Diego 2%. Você pode continuar votando através do sporttv.com/arena. O Muricy jogou com o Pelé, no finalzinho ali do Pelé, mas você chegou a jogar contra ele. Era fácil jogar contra o Pelé, Muricy? Era meio já bicho perdido, né, cara? Porque naquela época lá, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, quando ia jogar contra o Santos, era complicado demais, né? Porque o time do Santos era uma coisa fantástica, né? Ainda mais o Pelé, naquele momento realmente mágico dele, era um time fortíssimo, né? Muito difícil de ganhar. O Muricy, o Rafael disse Neymar, o Dracena disse Neymar, e você, do Pelé pra cá, qual é o melhor jogador de Santos que você tem visto? O Neymar, eu também concordo com eles, né? Realmente é fora de série, né? A gente tá falando de fora de série, né? É igual o Pepe fala, o Pelé é de outro planeta, né? O Pelé não conta, né? Agora o Neymar é brincadeira, o Neymar tá caminhando para, com certeza, a esperança é muito grande para... Eu acho que a chance nossa, né, 2014 é o Neymar. É o Neymar, a chance nossa é essa e ele vai estar daqui a 2 anos, vai estar no auge, vai estar no ponto para ganhar a Copa do Mundo, entendeu? O Muricy, a gente tem aqui uma matéria com o Neymar e antes de colocá-la no ar, é interessante que a gente percebe nos jogos do Santos, até às vezes termina o jogo, por exemplo, às vezes eu narro um jogo do Santos e vem pessoas que torcem para outro clube, principalmente para o adversário, vocês puxam muito o saco do Neymar e tal. Eu falo, não é, cara, que a gente não pensa no Santos apenas, a gente pensa no Neymar lá na frente, os caras estão batendo demais, fazendo o famoso rodízio em cima do Neymar, né? É uma coisa muito complicada e como você disse recentemente, a minha preocupação é que esse menino é o futuro nosso na seleção brasileira. Que eu até estou parando um pouco de falar disso, né? Porque as pessoas pensam que é exagero, mas, pô, outro dia ele tomou com o Internacional um carrinho lá, meu filho. Se pega, já era, cara. Entendeu? Então não é fácil. Então que a gente tem. Eu estou parando de falar, porque as pessoas pensam que está exagerando. Não está exagerando, não. Igual nós jogamos esse último jogo agora, contra o São Caetano, marcaram ele forte, mas não teve desleal. Os caras não foram desleal. Não deram pontapé nele, entendeu? Fizeram falta normal, porque não tem jeito, né? A gente vê o lado do adversário também, porque para marcar ele é muito difícil. E ele é muito leve, vem para cima mesmo. Então tem hora que não tem como. Tem que fazer a falta mesmo, né? Mas a gente não reclama disso, a gente reclama assim, né? Da coisa
pesada, né? Porque tem jogador que já entra com maldade. Aí é perigoso. A gente não pode perder um jogador desse, cara. Isso eu lembro porque aconteceu em 86, né? Que nós perdemos o Zico e nós perdemos a Copa do Mundo, cara. Entendeu? Nós perdemos a Copa do Mundo porque o Zico não estava. O Zico foi, mas foi mais ou menos, entendeu? Você sabe disso, você lembra da história, né? E o Zico naquele momento estava arrebentando. A Copa do Mundo pro Brasil ia ser fácil se tivesse o Zico. Então, às vezes as pessoas pensam que a gente está reclamando de graça. Não estamos reclamando de graça, não. Porque além do campo, que a gente vê realmente, porque é de perto, entendeu? Mas tem jogos como o São Caetano domingo, não teve problema nenhum. Fizeram muitas faltas, mas natural. Ô, Toreiro, a gente tem que liberar o professor Muricy. Faça mais uma pergunta ao técnico do Santos. Antes eu só comentar uma coisa matemática, Claro. assim, que o Neymar ele vai tomar por ano 400 faltas, né, mais ou menos. Ele toma umas 7 por jogo, 6, faz 60, 70 jogos, vai dar 400 faltas. E basta uma, né, para estragar uma carreira que é espetacular, né. A pergunta para o Muricy é... quando a gente perdeu o Mundial, eu estava lá no Japão, tal, parará. Logo depois do jogo, me disseram que teve um pacto assim, vamos voltar aqui nesse negócio e ganhar de novo, tal. Né, uma reunião bacana, assim, teve mesmo uma reunião? Não teve assim uma coisa assim, desse jeito assim, né? Porque a gente estava tão aborrecido, tão triste, né? Mais triste, mas consciente de que a gente perdeu não para um time, né? A gente perdeu para uma seleção, que é a seleção da Espanha, campeão do mundo, e com reforçado de Daniel Alves, de Abidal e Messi, que é o melhor do mundo. Então, a gente estava muito consciente, depois a gente era o último dia que a gente ia ficar junto mesmo, última noite, nós fomos num quarto lá tomar cerveja, todo mundo achou isso mesmo. Mas a gente, no vestiário, eu conversei com muitos deles, com jogadores, principalmente os mais jovens, que a gente tinha a chance de voltar lá, sim. E na reza eles falaram, porque a gente sempre reza depois do jogo, né? E na reza eles falaram, o Edu, que é o capitão que sempre tem a palavra, falou, a gente vai se preparar e quem sabe ano que vem a gente volta aqui, cara. Entendeu? Porque a gente foi lá para fazer o nosso melhor, os caras foram muito superior mesmo, a gente não jogou nada, a verdade é essa. Tá certo que eles jogam muito, só que nós não jogamos nada mesmo, né? Mas foi uma lição pra gente, né? A gente aprendeu, mas na reza nós falamos, e eles conversaram isso, e entre nós falamos isso, sabe? Nós fizemos o nosso melhor e quem sabe ano que vem a gente tá aqui, vamos jogar de novo. E você acha que vai estar jogando diferente? Assim, talvez mais próximo do Barcelona? O Santos passou a passar muito mais a bola, né? Mais domínio. A posse de bola também do Santos está muito A interessante, gente né? cresceu, né, na posse de bola, que é uma coisa que a gente não tinha, porque nosso time é um time agressivo demais, né? Os jogadores que a gente tem, eles tomam a bola, eles querem chegar no gol do adversário o mais rápido possível, né? Então, às vezes, a gente pecava muito nisso, que a gente ficava muito pouco com a bola, né? E hoje a gente tá conversando muito com eles, a gente treina muito isso após de bola, porque o nosso time tem jogadores que a qualquer momento ele desequilibra, né? O Ganso com o passe que ele tem, o Neymar com as arrancadas, o Bosch com o oportunista que ele é, uma bola parada nossa que vem Edu, que esses caras cabeceiam muito, né? Que é forte também, né? Mas essa coisa a gente não tem, essa paciência. Esse ano a gente melhorou já nisso. Pode ser que esse jogo contra o Barcelona, e depois desse jogo nós viramos fã do Barcelona, nosso time, nós técnico, comissão técnica e jogadores, né? A gente vê jogos do Barcelona, outro dia atrasamos até o treino para ver o jogo dele, a gente comenta entre nós, e isso é legal. E é uma coisa que nós aprendemos, e tá na prática, tá no jogo, a gente aumentou o número de posse de bola. Então isso é importante, explicar para os jogadores nossos que a qualquer momento a gente vai fazer gol, porque o nosso time faz gols mesmo, nosso time é um time que faz muitos gols. Só que a gente tem que ter um pouco de paciência, e acho que os jogadores estão melhorando nesse sentido. Professor, eu recepcionei de pé, agora vou me levantar aqui para me despedir do professor do Muricy Ramalho. Muito obrigado por nos receber aqui em sua casa. Obrigado. Time completo agora no final de semana? Completo. Só com uma alteração, a gente volta com o Elano, né? A gente vai... Eu acho que o técnico tem que ser muito correto no que faz. A gente tirou o Elano e as oportunidades que a gente deu para ele foi no time alternativo, que é um time que não é entrosado, e ele jogou e brigou. Então nada mais justo que dar uma oportunidade no time considerado titular para ver como é que ele se porta. Eu acho que ele está treinando bem e é isso. Mas todos são importantes. O Ibs que saiu está jogando bem, mas não tem jeito, é meu jeito. Eu tenho que deixar o jogador vivo, né? Eu não posso
Entrou bem contra o São Caetano. Entrou bem contra, por isso, eu disse a ele, você só vai conseguir o dia que você começar a mostrar para mim. E com o São Caetano ele mostrou, então vai ter oportunidade. Boa sorte, professor. Obrigado, viu? Obrigado a você. Tá aí o Muricy Ramalho, técnico desse Santos, o Santos que está aí vivendo um momento super especial. O Dracena está falando aqui do Neymar, né? E falamos, evidentemente, desse jogo contra a equipe do Barcelona. Como é que foi, de repente, assistir o Barcelona pela televisão e depois enfrentar o time do Barcelona? Olha, para nós, acredito que foi o jogo que marcou muito para todos. O intuito e o pensamento, lógico, era de ser campeão mundial, marcar a nossa história, marcar mais um título na nossa carreira. Mas ali foi com que, como o Neymar falou, né? Acho que eles deram uma aula de como jogar futebol, como ter a posse de bola, quando você tem a paciência. Porque ali eles voltam a bola até o goleiro volta, entendeu? E quando você tem a posse de bola, como o Santos está tendo hoje, você não corre risco. Como o professor falou, a gente era muito agressivo, às vezes ia de qualquer maneira, queria fazer gol de qualquer maneira. Isso no futebol, às vezes, não te dá a segunda chance. Às vezes você toma um gol e vai correr atrás. Então, vendo ali o Barcelona antes do jogo, a gente falou assim, vamos ganhar, pode ter certeza. Mas depois, falou assim, não, os caras foram superiores, a gente também não jogou bem. E eles foram merecedores da vitória e do título mundial. Enquanto vocês estavam no Japão, o Arena sempre trazia convidados e um deles foi o Silvinho. Silvinho revelado pelo Corinthians, Silvinho de Barcelona. E ele falou que ele tomou uma bronca em uma das vezes que ele jogava no Barcelona com o Ronaldinho, que ele foi até a ponta esquerda correndo e foi fazer o cruzamento. Os caras, ei, calma, não cruza não, volta, começa tudo de novo. E foi isso na prática mesmo, né, Rafael, que fez o Barcelona ganhar desse time do Santos, que muitos imaginavam que o Santos poderia vencer lá dentro. Acho que a gente se preparou muito, né, no Mundial. A gente sabia que ia ser dificílimo, a equipe deles de muita qualidade, trabalha muito bem a bola, jogadores diferenciados. A gente tem que ter humildade, né, de reconhecer que não fomos bem e que a equipe adversária foi muito superior. Lógico que perder nunca é bom, né, mas eu acho que pra gente foi muito importante também essa derrota. Haja visto o que a gente já disse, né, que a nossa posse de bola melhorou, a nossa consciência de jogo melhorou. A gente está fazendo com que o adversário corra mais atrás da gente, porque a gente sabe que quem tem a bola no pé corre menos. E a nossa equipe tem evoluído muito. No meu ponto de vista, eu vejo hoje a nossa equipe muito mais preparada do que o ano passado. A gente foi campeão da Libertadores, do Campeonato Paulista, e hoje eu vejo a nossa equipe muito mais preparada do que o ano passado. Isso nos motiva e nos deixa bem alegre, né? Porque a gente está fazendo nosso trabalho com humildade, a nossa equipe tem evoluído, todos os atletas assim têm evoluído e eu acho que mesmo com a derrota, aquele jogo foi importante. A gente sabia que se pegasse qualquer outro adversário, a gente poderia ter chance a gente tinha mais chance de ser campeão mundial. Mas a gente sabe que às vezes algumas coisas acontecem, a gente não entende e esse ano a gente pode, quem sabe, ser campeão e no final do ano tá lá de novo, que é o que a gente está trabalhando para isso. Muito bem, o Arena... Pois não. Só uma ressalva, é igual, acabou a Libertadores, a gente está no meio de uma competição, né, o calendário diferente, sempre a gente brinca com isso, temos que mudar o calendário. Eu acredito, se a gente jogasse depois da Libertadores, a conquista, eu acho que o jogo seria diferente. O Santos estava voando, né? Já estava e ali em dezembro, o Barcelona no meio de temporada estava subindo e o Santos estava caindo. Por mais a preparação que foi muito bem feita, eu acho que são situações, aspectos que poderiam fazer a diferença. Sem dúvida nenhuma. Quem faz muita diferença é o Neymar. O Neymar deu uma entrevista exclusiva aos canais Sport TV. Essa entrevista foi exibida ontem no Sport TV News. E agora, se você não viu, tem a chance de ver. Se você viu, vale a pena ver de novo aqui a entrevista com o Neymar. Amigos do Sport TV, o centenário do Santos volta a ser assunto aqui no canal Campeão e nessa nossa série de reportagens sobre essa importante data na história do clube, nós temos hoje um convidado mais do que especial. Neymar, obrigado por nos receber mais uma vez, né, Neymar? Ele que chegou ao Santos com 12 anos de idade, estreou no profissional aos 17, desde então já conquistou 2 vezes o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a Libertadores, vice-campeão mundial interclubes, ufa, tudo isso com 20 anos, né, Neymar? Como é que você veio parar no Santos aqui aos 12 anos? Olha, eu vim parar por causa de tudo, né, do seu Zito.
foi uma figura muito importante na minha vida, por ter feito a categoria que não tinha na época, que era o sub-12, sub-13, e ele fez essa categoria para me trazer para o Santos. A estreia no profissional foi contra o Oeste de Itápolis. Do que é que você se lembra daquele jogo? Tava na reserva, né? E eu nervoso, né? Como sempre, por causa da estreia e tudo mais. Aí o jogo tava 0-0 e o Wagner Mancini me chamou para entrar. Foi uma estreia maravilhosa, a gente venceu o jogo. E eu quase fiz um gol ainda, fui cruzar a bola, ela foi na trave. E desde então, quais foram os gols que mais te marcaram? Foi o primeiro gol pelo Santos. A da Libertadores, na final. Do Flamengo, que eu acabei recebendo o prêmio. Uma obra-prima de Neymar, número 1. Contra o Inter. Contra o Santo André também, que foi na final do Paulista, do meu primeiro título. Então, pra mim, são vários gols. Se surpreende ao se ver na TV? Às vezes eu fico um pouco assustado, falando, pô, eu não pensei em fazer isso. Pra mim era outra coisa. Pra mim esse lance não era assim. E foi bonito, e não foi, enfim. Eu mesmo faço análise da partida, como eu fui, fico pensando em casa, e quando eu vou ver o vídeo é totalmente diferente. Eu falo, pô, não, foi legal nesse jogo. Pensei que tinha ido mal, mas fui bem. Qual o teu maior sonho com a camisa do Santos? Conquistar todos os títulos. Tem algo em especial, assim, que você sonha com aquilo? Mundial e o do Brasileiro aqui. São os dois campeonatos que faltam com a camisa do Santos para levantar. Para encerrar, Neymar, olha para a câmera, deixa o teu recado para o torcedor do Santos que vai comemorar aí o centenário. É uma história imensa de um clube tão tradicional, com uma história tão bonita como essa, e que te vê agora como o garoto do centenário aí. Acho que eu só digo parabéns a todos os santistas, ao Santos. Vocês, torcedores, também fazem parte dessa história. Sem vocês, a gente não teria incentivo. Então eu digo parabéns e obrigado por tudo. Valeu. O futebol realmente é uma coisa espetacular, né? Eu tive o privilégio, e eu trabalhava aqui na TV Tribuna, afiliada da Rede Globo, e em 2003, 2004, o Neymar disputou a Copa TV Tribuna de futsal por um colégio aqui de Santos. O primeiro ano ele foi vice-campeão, jogou absurdamente, muita bola. Aí no segundo ano que ele disputou, ele foi campeão, e me recordo que o Neymar trocava o futebol dele pelos estudos. Ele ganhava bolsa de estudo para defender essa escola. Passaram poucos anos e hoje o Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Rafael, eu queria que você falasse especialmente do Neymar. Aliás, até somos privilegiados, né, Toureiro, hoje, porque antigamente nós não tínhamos imagens de Pelé e companhia, né? Hoje nós temos o Sérgio Pirata, que é o cinegrafista do Santos. Ele mostra vestiário, inclusive esses dias eu vi na Santos TV uma imagem muito legal de vocês se preparando antes do jogo contra o Internacional, ali o preparador físico conversando com vocês. Queria que você falasse exatamente disso, desse momento do Santos, do Neymar, a diferença e como é que é jogar com ele. Quando você está no ônibus, olha para a cara dele e hoje ele está afim de jogar. Como é que é isso? Rapaz, vou ser sincero, é difícil saber quando ele não tá afim, né? Ele sempre tá afim. Ele é um cara que se você olhar, você vai falar assim, não sei não. Porque ele dorme, velho. Ele chega, ele encosta a cabeça do CT aqui... Isso no ônibus? Do CT aqui no estádio ele dorme, ele inverna, né? Ele não dorme. Então... É difícil, se fosse qualquer outro jogador você falaria, pô, esse cara não tá bem hoje. Mas ele dorme, ele é um cara, um baita jogador, um cara que tem muita qualidade, é sensacional. É até difícil falar, né? Em relação a isso dentro do nosso vestiário, esse trabalho que a Santos TV faz, que se eu não me engano é a terceira mais vista do mundo, né? Televisão mais vista, é um trabalho que mostra realmente que a gente não é nada na frente de câmera, que a gente mostra alguma coisa que a gente não é. É essa brincadeira, essa zoeira, cada um com o teu jeito. E é isso que eu acho que tem feito a nossa equipe também, fora a qualidade dentro de campo, essa amizade fora, que eu creio que tem feito a diferença também, porque todos somos amigos, todos nos encontramos, às vezes saímos para comer, às vezes eu saio com alguns, depois saio com outros, então
tudo isso eu acho que tem feito a diferença na nossa equipe. Se bem que nesse vídeo que eu vi, o Dracena pagava de ator lá, né? O jogo, você é bem sério brincando com o Pirata, né, Dracena? Eu acho que isso é a descontração, acho que é legal antes de uma partida, a partida importante, uma decisão, acho que a descontração é legal. Mas com relação ao grupo, eu já passei por vários grupos de trabalho, né? E igual a do Santos, hoje é muito difícil ter, porque o respeito que todos têm um pelo outro, independente quem seja, se é o Neymar ou se é o moleque da base que está surgindo agora, além do respeito, o carinho e a amizade, sabe? E um grupo onde que não tem a vaidade, a ciumeira, porque às vezes, né, um está aparecendo mais que o outro, mas por que está aparecendo? E aqui no Santos não. Eu acho que isso que está fazendo com que o Santos conquista os títulos. E isso é gratificante para nós jogadores que estamos ali, de ver o sucesso do Rafael, que está indo para a seleção, e com certeza vai, muitas vezes a gente torce para que isso aconteça. Na lista dos 52 da Olimpíada, né? Então isso para nós também é gratificante, porque a gente está ajudando ele, a gente está fazendo parte disso, né? Tanto o Neymar, como o Ganso, como o Arouca, com certeza vai ser o próximo, a gente torce para que isso aconteça. Então, você vê no semblante dos jogadores aí do Santos, o carinho, né, que tem um pelo outro, isso é legal. Você, nos treinos, já marcou o Neymar? Já. Marcar é difícil. Deu pontapé, não? No treino não, pô. Vai machucar o jogador, não pode, não. Mas eu acho que uma forma para marcar o Neymar é só amarrando os pés dele. Não tem como, você não sabe o que ele vai fazer. O gênio, como é o Neymar, ou outros jogadores, como o Ronaldo, Fenômeno e tudo, é a questão da improvisação. Você não sabe o que ele vai fazer. Você acha que ele vai para a direita, ele vai para a esquerda. Você acha que ele vai tocar a bola e te dribla. Então é difícil você hoje conseguir marcar esse jogador desse tipo, porque além de ser marcador, você tem que ter a reação da ação do seu jogador. Então, e com o talento do Neymar. O Toreiro, apresentamos aqui a matéria ainda há pouco com o Felipe Diniz, né? Agora estamos apresentando alguns gols do Neymar. E dá para perceber o amor, né, que o Neymar tem pelo Santos. A proposta que ele recebeu para deixar o Santos não deixou, e agora já começa um assunto que ele quer permanecer pós-Copa do Mundo. Isso é uma coisa espetacular, né? E é também muito inteligente, né? Porque se ele tivesse ido, talvez se apagasse um pouco, talvez não fosse titular tão como é aqui, né? Tão incontestavelmente e tal. Eu acho que ele foi inteligentíssimo, né? Você falar que ganhou o passe livre, que monetariamente é brilhante, né? Fazer isso, porque ele pode custar 100 milhões, assim, e tal. Mas no sentido da profissão, eu também acho que foi brilhante, porque ele continua ter um time aqui que, não que jogue pra ele, mas que joga pensando nele, sabe que aquele cara tá ali e tal, então pra ele é muito bom, ele é amado, né? Que é uma coisa que eu acho que não tem substituição, porque o dinheiro... Tanto ele quanto, sei lá, o Robinho e tal, já ganhou tanto que não vai dar pra gastar até o fim da vida, né? O neto dele tá garantido. Mas o amor, assim, aí é uma coisa diferente, né? E aqui o cara é amado. Se ele for pra outra que vai pro Real Madrid, assim, putz, vai uns jogos mal, já não tem esse amor gigantesco, né? Muito bem, nós estamos aqui no vestiário da Vila Belmiro, no vestiário Edson Arantes do Nascimento, o Arena ao vivo aqui da Vila Belmiro. Amanhã o Santos completa 100 anos, estamos aqui com o Rafael, com o Toreiro, também com o Edu Dracena e também com o Felipe Diniz. Felipe Diniz está num cantinho dedicado ao Neymar, é isso mesmo, Felipe? Mostrou a parte que é dedicada ao Pelé, né? E eu estive ao lado do Neymar de carne e osso nessa entrevista que a gente mostrou agora há pouco. Agora eu estou ao lado do Neymar, aqui ó, de metal, numa bela escultura, com direito a topete e tudo, e há uma parte toda dedicada ao Neymar já aqui no memorial. Pedi para o nosso cinegrafista Wilson mostrar aqui, ó, o memorial está aberto, as pessoas estão visitando no momento, e aqui ó, uma foto do Neymar, né, e é uma homenagem em relação ao Prêmio Puskás, o gol mais bonito de 2011, ali a TV, ó, mostrando o gol que ele marcou contra o Flamengo. Esse gol que todo mundo não se cansa de ver, né, um golaço do Neymar, do improviso que o Edu falou agora há pouco, dando um toque na saída do goleiro Felipe contra o Flamengo. Aquele jogo que o Flamengo acabou vencendo o Santos por 5-4. E aqui, ó, tem o prêmio que o Neymar recebeu da FIFA, né, em relação a esse gol. Aqui a medalha, né, bola de ouro 2011.
a chuteira com a qual ele marcou o gol, né, com a marca ali, ousadia e alegria, que são duas palavras que o Neymar gosta muito, o autógrafo dele, a camisa 11, e ali atrás, aquele troféu um pouco mais colorido, é o troféu de melhor jogador da Copa Libertadores de 2011, vencida pelo Santos, aquele troféu mais colorido. E esse aqui de baixo, um troféu do jornal É o País. O Neymar foi eleito em 2011 o melhor jogador da América do Sul. Ou seja, apenas aos 20 anos, Odinei, o Neymar já vai conquistando seus feitos dentro de campo e também no coração do torcedor, nesse espaço especial, no belo Memorial das Conquistas do Santos. E vale a pauta aqui, viu, Rafael? Nós vamos fazer uma pauta com você para você ir agora no Memorial depois da conquista. O Rafael, o jogador goleiro do Santos, só foi no Memorial antes de ser profissional. Agora campeão da Libertadores, nós vamos armar aqui uma pauta, né, para você conhecer melhor o Memorial das Conquistas. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais. O Arena hoje especial aqui do vestiário Edson Arantes do Nascimento Pelé. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. Hino do Santos, imagens de jogadores que fizeram a história desse Santos. O Santos que amanhã completa 100 anos, por isso que o Arena Sport TV hoje aqui, estamos num local super especial, estamos aqui no vestiário do Santos. Vamos contar um pouquinho da história recente do Santos, vamos falar um pouco dessa história do Santos, dos títulos recentes do time da Vila Belmiro, títulos que tem a presença do Rafael, a presença do Edu Dracena, enfim, dessa geração maravilhosa do Santos. E depois, é claro, nós vamos mostrar também os títulos da geração de 60, enfim, da geração de ouro de Pelé e companhia. Vamos apresentar aqui, eu gostaria que o Rafael falasse também desse momento super especial na sua carreira, Rafael, tão novo, titular desse Santos, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e assim por diante. Acho que só de você vestir a camisa do Santos já é um prazer. Tudo que a gente tem falado dos jogadores que passaram por aqui, a gente está podendo fazer parte deste clube, fazer parte da história, né? Está sendo desenhado no muro, está no Memorial das Conquistas, então tudo isso nos deixa feliz, nos deixa motivado para buscar ainda mais, né? A gente conquistamos títulos importantes para o clube, né? Copa do Brasil que o clube nunca tinha vencido, conquistamos o Campeonato Paulista aqui na Vila, que nunca havia tido uma final na Vila Belmiro, né? Campeonato Paulista. Aqui imagens da decisão da Libertadores contra o Peñarol, né? Há 48 anos, né, que o Santos não vencia. Começamos mal, né, Libertadores, e graças a Deus a gente teve a capacidade também de conseguir reverter e tempo, né, para reverter. Então são coisas que nos motivam, que nos deixam felizes e aquilo que eu disse, esperamos conquistar mais coisas e marcar ainda mais no clube, que nossa equipe, com a amizade que tem, com a qualidade, tem tudo para conseguir. Você tá com quantos anos? 21. E o que pensa um goleiro com 21 anos que já é titular, assim, um time grande, ganhou e tal? Pensar em ficar, pergunta como jornalista, como santista, assim, né? Você fica, vou ficar no Santos a vida toda, ou você pensa, pô, deve ser bacanérrimo jogar na Espanha e tal. O que você pensa quando você vai dormir à noite? O seu sonho é como, assim? Com que camisa? O que eu penso é que eu tô muito feliz no Santos, né? A gente sabe que goleiro, eu já visto a história, né? Meu maior ídolo é o Marcos e ele fez história no Palmeiras. E goleiro, eu acho um pouco complicado ficar trocando muito de clube, né? Eu acho que ele tem que se firmar num clube, conquistar títulos. A gente sabe que o futuro é complicado a gente dizer, eu também tenho passaporte comunitário, que também isso facilita hoje, mas a minha cabeça está totalmente no Santos. Eu estou muito feliz aqui e espero poder fazer uma carreira maravilhosa e jogar anos e anos. Ô Dracena, mostramos ali você levantando a Taça Libertadores, tem imagem sua levantando a Copa do Brasil. Tá com o braço já cansado aí, né, de tanto levantar a taça, né? Cansado nada, tá bem preparado. Para por aí, né? Nada, bem preparado para, se Deus quiser, a gente conquistar mais, levantar mais. Eu acho que esse grupo está se preparando por muitas conquistas que vem pela frente. A gente está fazendo com que o torcedor santista se sinta mais orgulho ainda de estar vestindo, né, esse manto sagrado. Eu agradeço muito a Deus por estar vivendo esse momento, né, um momento importante, como eu falei, na minha carreira. Acredito que seja o mais importante. E estar vivenciando
um ano do centenário de um clube tão glorioso como é o Santos. Então, muito feliz. E o Santos podendo entrar na história, tricampeão de forma consecutiva do Campeonato Paulista, já que estamos mostrando aqui o título paulista. E tendo a oportunidade, grande chance, porque o time está bem preparado, o time está bem consciente do que hoje representa, né, no futebol brasileiro. A gente sabe que a cobrança é muito grande, né, por tudo que a gente vem conquistando, mas o time vem amadurecendo muito rápido e pode ter certeza que empenho, dedicação, e esse grupo provou que é um grupo vitorioso, que vai marcar a história no Santos Futebol Clube. E essa nova geração tem um presidente super importante. Estamos invadindo aqui esse vestiário sagrado, presidente. Eu estava falando com o Toreiro ainda há pouco, nós vemos aqui. Isso é um privilégio, né? Pisar no gramado da Vila Belmiro, estar aqui dividindo esse momento com os jogadores que conquistaram títulos importantes nessa nova era do Santos. Estar aqui é sensacional. Imagina ser presidente desse Santos chegando ao centenário amanhã, presidente. Eu acho que a ficha ainda não caiu. Eu acho que a gente está num lugar especialíssimo mesmo. Eu costumo dizer que a Vila Belmiro está para o futebol como Jerusalém para os judeus, Meca para os muçulmanos e Roma para os católicos. Eu acho que aqui é o templo sagrado do futebol. Aqui jogou o maior craque da história desse esporte. Aqui joga esse time que é mágico, sobrenatural, imbatível, e é o segundo time de todos os brasileiros. O presidente, o senhor vai sentar aqui na cadeira? Vamos caminhando lá. Presidente, o presidente está cumprimentando aqui, o presidente Luiz Álvaro, presidente do Santos. O presidente, eu acho que não tem nenhum narrador de futebol que não começou narrando futebol de botão. E eu comecei narrando futebol de botão no meu quarto, e o primeiro jogo que eu transmiti pelo rádio foi um jogo do Santos, Santos e Cruzeiro, 4-2 para o Santos em 92. Mas eu jamais imaginava estar aqui hoje nessa cadeira apresentando o Arena Sport TV no centenário do Santos. O senhor que praticamente nasceu aqui na Vila Belmiro, o senhor tem uma história muito ligada ao Santos, à sua família, enfim. O senhor imaginava, enquanto torcedor do Santos, menino aqui vendo Pelé e Companhia Limitada, no centenário, estar como mandatário do Santos, estar como presidente do clube? Eu não teria essa imaginação. Se tivesse, seria um sequência. É um negócio mais inacreditável. E se você imaginar que há 94 anos... Tô com um probleminha no microfone do presidente. Por favor, descendo. Por favor. Isso. Pois não, presidente. Mas você vê como as coisas são sobrenaturais para o Santos. Há 94 anos... Eu acho que... Pera um pouquinho, presidente. Estamos ao vivo. Acho que o microfone do presidente não está ligado, gente. Vamos ver aqui. Tá ligadinho sim. Vamos ver se a gente consegue aqui. Está ouvindo agora? Tá. Vamos falar no meu, presidente. Vamos lá. Bom, então, há 94 anos, o meu avô, quase meu xará, Álvaro de Oliveira Ribeiro, assumiu a presidência do Santos e assinou a escritura de compra desse terreno. Então a Vila Belmiro faz parte do DNA da minha família. Eu acho que pode acontecer o que acontecer, aqui vai ser sempre um lugar sagrado, um lugar de peregrinação. A gente vê santistas do Brasil inteiro, quando vem aqui, vão ao memorial, vem assistir uma partida dos nossos craques. Eu acho que um estado de alma diferente acaba se apresentando. E eu nunca podia sonhar, nem que tivesse uma mente criativa e premonitória, imaginar que eu poderia estar um dia aqui. Eu sempre fui um torcedor, fui conselheiro do Santos 17 anos, mas nunca me vi cartola. Aliás, não sou cartola, eu sou um torcedor que está na presidência do Santos. Presidente, o senhor está na contramão da história, né? Hoje em dia os clubes vendem, infelizmente, os seus principais jogadores por motivos óbvios de cofre, e o senhor está conseguindo segurar aí o principal jogador do Santos depois da era Pelé. Inclusive nós temos aqui uma votação, uma enquete. O senhor falasse disso, esse trabalho que o senhor tem feito com a sua equipe para manter o Neymar, e melhor ainda, né? O Neymar querendo ficar. Ele já falou que depois da Copa do Mundo, se bobear, ele fica aqui. Pois é, eu semana passada dei uma entrevista dizendo que eu sonhava com isso, porque eu ouvi da boca do próprio Neymar, em Montevidéu, quando ele recebeu o título do melhor jogador das Américas, um dos repórteres perguntou se em 2014 ele preferia Barcelona ou Real. Ele disse que era muito longe para tomar uma decisão, mas que o sujeito tinha esquecido que havia alternativa dele ficar no Santos. Bom, eu, macaca de auditório, não aguentei. No meio do jornalista, eu levantei e comecei a bater palma. Dale Neymar, dale Neymar. Todo mundo me olhou, que é aquele louco, né? Mas eu continuo sonhando. Sonhei em manter esse elenco que, desde que a gente assumiu, ganhou praticamente tudo que disputou. Ganhou o coração da torcida. Eu acho que o amor próprio do santista está em alta.
A gente anda pelas ruas da cidade, vê as pessoas com a camiseta usando com orgulho. Como diz o hino, é um orgulho que nem todos. As bandeiras pelas fachadas dos prédios, é um momento realmente mágico. Mas eu acho que segurar o Neymar não foi difícil. A gente só teve que enfrentar um caminhão de dinheiro. Mas como o dinheiro não é tudo, e a paixão também é importante, não tem lugar em que o Neymar se sinta mais feliz do que nesse vestiário e do que nesse gramado. Eu me lembro que numa viagem de Florianópolis para São Paulo, eu viajei sentado do lado do Edu. E o Edu me disse que com a experiência que tinha de ter jogado lá fora, em grandes times brasileiros, ele nunca tinha visto um ambiente de vestiário como o do Santos. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. De Neymar ao jovem que está vindo da base agora, são todos iguais, todos brincam uns com os outros. Quando o capitão impõe respeito, todo mundo respeita. Quando chega na hora da oração e pede para dobrar o bicho, e eu por acaso estou ali, a gente acaba dobrando o bicho. Me proibiram de vir ao vestiário. A área financeira me proibiu de vir ao último jogo contra o Inter. O Edu, em nome de todos, falou: pô, presidente, a gente empatou, mas jogou como se fôssemos vitoriosos. Eu reconheci e pagamos o bicho da vitória. Bastidores. Com o presidente do Santos, com o Luiz Álvaro, com o Edu Dracena, com o Toreiro, com o Rafael, estamos nesse arena especial aqui, direto do vestiário do Santos, vestiário Edson Arantes do Nascimento. Daqui a pouco a gente volta com muito mais para contar mais histórias do Santos, que amanhã completa 100 anos. O Arena volta já. Esporte. A Vila Belmiro abrindo as portas para o Arena Sport TV. Estamos ao vivo aqui do Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro. Estamos ao vivo aqui do vestiário Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Afinal, o Santos amanhã comemora 100 anos, por isso que o Arena está aqui, como sempre, prestigiando o time do Santos Futebol Clube. Bom, para o Rafael, para o Edu Dracena, para esses jogadores estarem aqui, o Santos tem uma história maravilhosa para contar. Vamos mostrar aqui o álbum de ouro do Santos até a chegada desses craques atuais. Santos! Santos! Gol! Mal pra cara. É uma bíblia em forma de álbum. Os primeiros 50 anos do Santos Futebol Clube passam por estas páginas meio amareladas. Foi o primeiro momento que a história do Santos foi contada com início, meio e fim. Nos anos dourados do Santos de Pelé, o álbum de ouro era febre na cidade. Todos queriam um exemplar do livro que destrinchava a história do time, que na época se tornava o mais famoso do Brasil. O Santos já havia sido campeão do mundo, bicampeão do mundo, ganhava títulos e mais títulos, então o Santos era o clube preferido por todos. E a aceitação era grande, não só aqui em Santos, como no estado todinho de São Paulo, o álbum de ouro foi muito vendido. Guilherme Guarchi e Guilherme Nascimento, os historiadores do Santos Futebol Clube, consideram o álbum de ouro fundamental para pesquisas, levantamento de números e datas comemorativas. Essa é a fonte principal onde todos os historiadores do Santos beberam. Em 1994, o Guilherme Nascimento encontrou este exemplar do álbum de ouro num sebo aqui da cidade de Santos. Na época, ele pagou por essa relíquia R$1. Em 2012, o álbum vai completar 50 anos. E se por um acaso você tem interesse em comprar isso aqui dele, tá aí a resposta. Sem preço. Não tem preço. Isso aqui não tem preço. Isso aqui vai ficar para... O meu álbum de ouro vai ficar para os meus filhos, netos. Tanto a preço tem um motivo. O livro conta a história de Feitiço, um dos primeiros craques do alvinegro praiano. E a grande polêmica do Feitiço era um jogo entre a seleção paulista e a seleção carioca, na decisão do Campeonato Brasileiro de Seleções, em 1927. O jogo é no campo do Vasco, no estádio de São Januário. Há um pênalti, é marcado um pênalti contra a seleção paulista. Então a seleção carioca iria bater um pênalti. E os jogadores da seleção paulista se revoltam com a decisão da arbitragem e tentam impedir a cobrança do pênalti. Só que o Feitiço não fazia ideia de que o então presidente Washington Luiz estava no estádio.
Das tribunas, ele mandou um recado aos jogadores. Chega de confusão. Diga a eles que estou mandando bater o pênalti. Quero ver o jogo. O emissário desceu e passou o recado, mas Feitiço deu uma singela resposta. Diga ao presidente que ele manda no catete e nós, os jogadores, é que mandamos aqui no campo. E é nesse contexto que o Feitiço ele é suspenso pelo Santos pela indisciplina, pela forma rude com que ele tratou o presidente da República e leva um gancho de 6 meses. Essa é apenas uma das centenas de histórias do álbum, que leva ouro no nome, mas que o conteúdo é muito mais valioso. Quanta história legal. E ali, temos ali os troféus dos mundiais, né? 61 e 62. Estamos com imagens do Memorial do Santos. Toreiro, você que escreve tanto da história do Santos. Pois é, então, todo mundo tem um time assim que todo santista, né? Pelo qual ele se apaixonou pelo Santos. No meu caso, Vitor, Nelson, Joãozinho, Neto, Gilberto Sorriso, Clodoaldo, Toreiro e Pita, Newton Batata, Jorge João Paulo. Eu vinha ver esse time, pegava o ônibus lá na ponta da praia, vinha toda semana. Era sempre 4-1, né? Era um time sensacional. Aí eu queria saber do Luiz Álvaro, que é de 42, né? Qual é esse seu time, o seu time do amor eterno, aquele que você lembra? É o time de hoje. E estão aqui 2 exemplos disso. Eu acho que o Santos tem uma história riquíssima. O Santos é um milagre de um clube, de uma cidade de pouco mais de 400 mil habitantes, o único clube grande que não é de uma capital, se transformar nessa legenda do futebol internacional. O clube do século das Américas, segundo designação da própria FIFA. Mas eu estava comentando com o Toreiro, eu me lembro de eu sou bom de escalação. Vamos curtir aquelas imagens, presidente? Pode falar, presidente, pode falar. Então, eu sei a escalação do primeiro time do Santos que eu vi jogar aqui na Vila, que era Leonídio, Elvio e Expedito, Nenê, Pascoal e Formiga, 109, Antoninho, Nicásio, Odair e Pinhegas. Um grande time que não foi campeão, que se enfrentasse o time de hoje. O Antoninho jogava muita bola, né? Jogava, era um cracaço, Odair também, mas é um time que se jogasse contra o Santos de hoje tomaria de 10-0 como na Viraense. Porque eu penso que o passado é muito importante, os 100 anos são anos de glória, mas o Santos é o Santos de hoje e o Santos de amanhã. O Santos de amanhã contra o Catanduva, que vai estrear a camisa nova e que vai se despedir da fase classificatória. Ali imagens do Mundial 62, né? Contra o Benfica. A melhor partida do Pelé, segundo ele mesmo. A gente está curtindo imagens aqui espetaculares desse time do Santos. Para quem não viu, né, presidente? Esse jogo a gente ouvia no rádio só, porque não tinha televisão ao vivo. O seu time de 15 anos era bom, né? É o time de 57, que é o time que fez 151 gols no Campeonato Paulista, né? É verdade. O maior ataque da história, assim. Começou já em 55, antes mesmo do Pelé, com aquele gol mágico do Pepe, 10 minutos antes de terminar a partida contra o Taubaté. Mas a partir daí eu me acostumei mal, Toreiro. O Santos começou a ganhar tudo, mesmo nos anos mais nebulosos em que a gente ficou fora da disputa do título, a mágica ficou no ar. E quando a gente vê hoje esse Santos redivivo, esse esquadrão, acho que alguém pode me achar pretensioso. O presidente, só um detalhe, os adversários espetaculares. Mostramos ali o jogo contra o Botafogo de Garrincha, agora imagens do Boca e assim por diante. Nada no Santos foi fácil ao longo da sua história. Você veja o primeiro título sob a minha administração, com aquela histórica partida contra o Santo André no Pacaembu. É uma partida mágica. Contra o Vitória, a gente perdeu, mas graças ao gol do Edu, a gente trouxe o título de lá. Tudo no Santos é difícil e complicado, o que dá mais sabor. Mas eu posso parecer pretensioso, mas o Santos tem o melhor elenco do Brasil, todo mundo reconhece. O Santos tem o técnico mais vitorioso, um dos mais vitoriosos. O Santos tem uma torcida apaixonada. O Santos tem um dos 3 melhores jogadores de futebol do mundo jogando aqui conosco. Por isso o Santos é protagonista sempre. Não há mais hipótese de a gente correr o risco de desclassificação, como aconteceu num passado não muito distante. Eu acho que o Santos está preparado para os próximos 100 anos. Ô, presidente, nós fizemos uma enquete aqui. Qual o melhor jogador
pós-Pelé. Nós vamos mostrar aqui a enquete, e é evidentemente que quem elegeu foram os telespectadores do Arena Sport TV. Vamos apresentar lá? Olha lá. Robinho com 43%, Neymar 40%, Ganso 10%, Giovani 7% e o Diego não atingiu porcentagem. Presidente, Neymar ou Robinho? Neymar. Acho o Robinho mágico, fantástico, mas o Neymar eu nunca vi, só vi um jogador jogar como ele, imprevisível, irreverente, artilheiro e jogando como se estivesse brincando. É o Neymar. Robinho também é muito parecido, Robinho também é um craque, mas o Neymar Ele pode voltar, presidente? Eu acho que sim, ele quer e a gente também. Precisa só um Milan querer. Mas aí a gente conversa um pouco com os italianos. Presidente, para fechar a relação hoje Santos e Pelé, é uma relação especial, né? Especialíssima. Eu acho que as duas coisas são uma só. O Santos é Pelé e Pelé é o Santos. Eu acho que o momento mais alto dos 100 anos da sua história foi ele que escreveu. A quantidade de santistas que existem hoje espalhados pelo Brasil e pelo mundo se deve a essa época de ouro dos anos 60, em que foi o ponto mais agudo do sucesso do Santos em termos de reconhecimento mundial. Portanto, Pelé e Santos, para mim, é a mesma coisa. Torero, muito obrigado por atender o nosso convite. Você que tem uma história maravilhosa no jornalismo, enfim, nos cinemas. E é muito bacana ver você participando com a gente aqui para contar um pouco mais da história do Santos, que amanhã completa 100 anos. Obrigado. Na verdade, eu não tenho experiência no campo, mas de arquibancada eu tenho, assim, Bate uma sua bolinha, quilometragem Torero? vasta. Bate a sua bolinha, não? Você jogou aqui com o Chico Buarque, né? Eu joguei aqui com o Chico Buarque uma vez, mas o meu estilo lembra, pensando em jogadores do Santos, do Miro. O volantão que veio do Botafogo? Meu estilo é meio Miro, assim. Um pouco Márcio Rossini, um pouco Miro. Rafael, muito obrigado, viu, por receber a gente aqui. O Rafael tá bem na frente do armário dele. O que você guarda nesse vestiário, Rafael? Que tem ali a luva, a chuteira, recadinhos dos fãs. Então, na verdade, ele fica aberto, né, e fica vazio. E a chuteira, a luva, as coisas, é só no dia do jogo mesmo que o roupeiro coloca. A não ser porque como quem entra no memorial pode visitar, acaba deixando alguns recados, algumas coisas, né? Deixa eu levantar aqui, ó. Acho que tem recadinho aqui pra você, vamos ver. Está aberto aqui ou você trancou? Dá licença. Ah, ele não trancou não, dá licença, Rafael. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Beijos, Iandra de Sorocaba. Continua sempre no Santos, você é o melhor. Rafael. Estivemos aqui dia 16 de março às 17h30. Beijos, Deus te abençoe. Zé e Marisa. Ninguém tá pedindo camisa aqui, Rafael. Rafael, sou seu sósia. Muralha, você é incrível, sou seu fã. Até queria te mandar uma foto minha para mostrar como eu sou parecido. O Thiago de Uberaba, lá, Minas Gerais. Estamos fechando aqui essa imagem legal do vestiário do Santos. Draciana, obrigado por nos receber aqui no seu vestiário. Eu que agradeço mais uma vez o convite e convidar também a todos aí a participar da grande festa aí do Centenário do Santos. Amanhã tem Santos contra a Rapa, né? Santos contra a Rapa e a gente vai com força total com a molecada aí. Presidente, obrigado por nos receber em sua casa e parabéns pelos 100 anos. Eu acho que os jogadores amanhã vão ter uma chance especialíssima de botar uma goleada em cima da molecada. Que vai todo mundo querer marcar o Neymar, vai sobrar para ele. Presidente, para quem não sabe, esse jogo... Amanhã às 11 horas, pontapé inicial dado pelo Pelé. Vão ser 100 crianças entre 9 e 11 anos contra o time titular do Peixe, estreando a camisa nova. Legal. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Torero. Obrigado, Edu Dracena. Obrigado, presidente Laor. Muito obrigado, Muricy. Obrigado, assessoria do Santos, por nos receber aqui com muito carinho. O Arena hoje, muito especial. Obrigado a toda a produção. Parabéns, Santos. Amanhã completando os 100 anos. O Arena para por aqui, mas com certeza durante toda a programação dos canais Sport TV, muito mais do Santos 100 anos de muita alegria. Valeu. Tchau. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão.